meus amigos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja convosco, que Deus esteja nesse ambiente, nos nossos corações, abençoando, iluminando a cada um que por aqui passar, assistindo e dividindo conosco esse momento de reflexão. Boa noite, nossa querida amiga Sinara, nossa amiga Jane, nossa parceirona de trilha, as duas, né? Que estão sempre por aqui. Sejam muito bem-vindas e a gente adora quando vocês colaboram. Então é muito gostoso interagir e ainda mais para falar dessa parábola tão conhecida e muitas vezes pouco aprofundada, né, das suas características. Boa noite, mãe. Bem-vinda. Agora a gente vai aguardar o Carlos entrar aqui para dividir conosco esses conhecimentos, como eu estava dizendo, né, dessa parábola do bom samaritano, como a gente divulgou antes, que... Bom te ver, mãe. Faz tempo que você não me vê, mãe. Chama, mãe, me chama pra jantar que eu tô te vendo. Boa noite, Carlos. Chegou o nosso querido convidado que vai dividir esse estudo. Deixa eu convidar o Carlos aqui para participar. E o convite. Tem que brincar na live, né, mãe, para dar uma descontraída. Já fiz o convite. Oi, Carlos. Falei Oi, Tava falando aqui com a minha mãe, ela falou, bom te ver. Eu falei, mãe, você pode me chamar para jantar, que eu te vejo, né? Ela tão corrida, né? tô aceitando o convite pro Tô jantar, né? aceitando, é. Bem-vindo, Carlos, mais uma vez aqui com a gente para dividir essa bagagem que você tem de estudo, né? Para quem não conhece, o Carlos, há muito tempo, né, Carlos? Não sei quanto tempo, ele já é do discípulo de Jesus e é 30 e facilitador, poucos anos. 30 e poucos anos, Quando eu era facilitador de bebezinho, estudos. Oi? quando eu era bebezinho, eu entrei no Discípulos. Bebezinho, 30 anos, eu tava lá também, viu? Então eu sou bebezinha. Então, o Carlos, ele divide com a gente e com todos lá do Discípulos e com todo Mato Grosso do Sul e Brasil, esses estudos que ele faz, aprofundado da doutrina também, né? Palestrante, espírita. Então, é um grande parceiro de ideal espírita, de construção, de fortalecimento dos nossos corações, da nossa fé. Seja muito bem-vindo, assim, mais uma vez, né, com a gente. Obrigado, Tereza. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Boa noite a todos, amigos do Trilha Espírita, né? E hoje, acho que é a terceira ou quarta vez, então hoje eu recebo a minha carteirinha, né? A sua carteirinha já pode pedir música, não é? Verdade, né? Mas, assim, a gente, estamos todos estudando, estamos todos aprendendo, e é muito bom compartilhar, né, os nossos entendimentos. Ali no Discípulo de Jesus, assim, foi aparecendo os convites, né? A gente foi sendo pego a laço, né? É. Na verdade, somos poucos, né, os voluntários, mas a gente vai sendo convidado, vamos fazer uma palestra ali, vamos dar uma aula no EAD, mas é uma maneira da gente também se manter disciplinado para o estudo, porque você vai preparar uma aula, uma palestra, tem que estudar. Né? É, Então, o trabalho também nos convida a essa reflexão de... e nos ajuda a manter uma sintonia sempre um pouco mais É, elevada, né? Um padrão vibratório um pouquinho mais para cima, né? Carlos, exatamente. Ah, a última vez que a gente esteve junto, a gente também falou da Samaria, né? O encontro de Jesus com a mulher com da a Samaritana. Samaria, com a É, samaritana, sobre a beber a água da fonte da vida, e foi um estudo muito, muito legal.
e que trouxe uma bagagem, pelo menos assim, rica de detalhes para acrescentar no meu pouco ainda conhecimento das parábolas, dos ensinamentos, que a gente vai angariando pouco a pouco. E esse encontro de Jesus com a mulher samaritana foi antes do que a gente vai falar hoje, né? Ocorreu um pouco antes. E logo após, né? Jesus estava com um doutor da lei que o pergunta como fazer para entrar no reino dos céus, né? Para adquirir um lugar lá no reino dos céus, que é quando Jesus fala, né? Amarás a Deus com todo o teu coração, toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu conhecimento, e ao próximo a ti mesmo. Que é quando ele pergunta, né? Quem é meu próximo? E daí que vem a nossa parábola, né? Que a gente quer aprofundar hoje, assim, cada detalhezinho na visão do estudo da doutrina, né? Exato. Então, bem lembrado, Tereza, que a origem da narrativa dessa parábola, né? Que é um doutor da lei que se dirige a Jesus, né? Eles sempre se dirigiam a Jesus com essas questões, né? Algumas eram pegadinhas, né? Eram armadilhas para ver se Jesus... Testar, né? testar. Mas o interessante é que Jesus, quando o homem pergunta o que devo fazer para adquirir a vida eterna, né? Ou o reino dos céus, Jesus devolve com a pergunta, né? O que está escrito na lei? Como é que lê? Essa pergunta como lês? Qual é o seu entendimento do que está na lei? O homem recitou exatamente isso que você falou, amar a teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua abundância, né? Com todas as suas posses, riquezas. Isso. E aí, então, Jesus decretou, falou para ele assim, olha, faça isso e pronto. Se você entendeu assim, né? Porque ele pergunta o que está escrito e o que você entende por isso, né? Se ele entendeu isso. Mas, ao perguntar quem é o meu próximo, dá a noção de que havia dúvidas, né? Ou interpretação de que havia uma seleção de quem é o meu próximo. No caso do povo judeu, eles se sentiam na obrigação, no dever de acolher os da raça, os judeus. Já os que não eram, eles não consideravam como próximo, como assim o olhar para o atendimento. Então aí é que está o ponto. A pergunta do homem, né, toca numa questão já dessa discriminação de raças, de credo, né? O desentendimento entre eles. Na verdade, os judeus e os samaritanos são da mesma ascendência, né? Isso, né? Eles tiveram essa divergência lá na separação. Lá atrás, das tribos, né? E a separação foi por interpretação, né, da Torá. Divergência já de leitura. Então veja que essa questão, ela persiste até hoje, né? Porque cada grupo, dentro do cristianismo mesmo, a gente tem as várias divisões, que são entendimentos diferentes, né? Da mesma leitura, do mesmo livro, dos mesmos evangelhos. Isso vai por questão de natureza moral, espiritual, intelectual, como é que a gente consegue absorver isso. Por isso que Jesus coloca, como é que você lê? Porque uma coisa é a gente ler, decorar, porque ele recitou essa citação é chamada de Shema. Shema. Você entrava no templo, né? Todo judeu é mais ou menos igual ao muçulmano, que tem como Meca, na cidade sagrada, Jerusalém é uma cidade sagrada, né? Para os judeus. Roma, né? Cidade cultuada pelos cristãos, pelos católicos, né? Então, isso é uma tendência, né, das religiões. E no caso de Jerusalém, todo judeu tinha que ir pelo menos uma vez, né, por ano lá em Jerusalém, e quando ele entrava no templo, ele recitava, né, amarás teu Deus
com toda a tua força, entendeu? Isso chama-se Shema. Shema. Tá. E aí, mas isso acaba sendo uma coisa decorada, né? Qual que é o seu sentimento em relação a isso que você está falando? É isso que Jesus está perguntando. Qual é o seu entendimento? Você realmente tem o coração como a sede da inteligência e do sentimento? Que você ama Deus com sentimento e com inteligência, com razão, inteligência, né? Você ama com a sua alma, ou seja, toda a minha alma, quer dizer, corpo e espírito, ou é só corpo? Ou é só corpo de boca para fora, né? Se é do espírito, quer dizer, é uma coisa mais contundente. Então, a alma quer dizer o corpo material e o espírito. E o espírito. Com toda a sua riqueza, suas posses, com todos os seus valores espirituais, né? Com todo o seu conhecimento já. Portanto, é nesse aspecto que Jesus, então, quando ele pergunta quem é o meu próximo, quer dizer, há uma falha aí, né? Entendimento. E aí Jesus vai narrar a parábola, né, pra gente entender. É interessante ele responder com uma parábola, né? E uma parábola riquíssima cada fala, cada detalhe tem um significado riquíssimo, né? Tava dando uma olhada naquele material que você passou, falei, meu Deus, né? A aula do EAD. Você quer ler o primeiro parágrafo ali, até a parte para a gente já começar? O texto evangélico do EAD, você está falando? O texto em si, né? A parábola, tá. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Que ocasionalmente... Aí a gente entra no outro. Aqui vamos pegar o sentido literal, né? Descer de Jerusalém para Jericó realmente é uma descida. Porque Jerusalém está numa altitude de 750 metros, mais ou menos, em relação ao nível do mar, e Jericó está abaixo do nível do mar, está 258, é uma depressão. Então é uma descida mesmo, literalmente. Mas, se tratando de uma visão mais espiritual, tendo como Jerusalém a sede religiosa, onde estava o templo, onde todo judeu ia para se elevar a Deus, você tem um lugar onde você busca a elevação espiritual. Né? Você se eleva, você vai até Deus. Jericó já era o oposto, era o símbolo do comércio, do materialismo. Então, você pode, em contato com a matéria, baixar o seu padrão vibratório. Então, você sai do templo, vai para Jericó, ou seja, é como se você estivesse saindo do templo, indo para sua casa, com as suas lides, né? Com a sua vida do seu cotidiano, e você se desligar daquela conexão que você conseguiu lá no centro espírita, na igreja, no templo. Então, isso que eu ia te falar, é uma coisa que ocorre constantemente. Durante as 24 horas do nosso dia, a gente assiste uma live, daqui 2 horas desconectou do padrão vibratório, desceu, vamos dizer assim, desceu para o materialismo, desceu para Jericó, né? Então, essa descida de padrão vibratório, porque você pode descer ao mundo material e manter o padrão elevado. A gente viu lá, né? A gente vai ver mais adiante isso, que 3 personagens estão descendo também. E tem um que manteve o padrão vibratório, né? Então, esse é o ponto interessante da visão que a gente pode ver. Então, Jesus, ele utiliza um caminho real. É uma parábola que usa 2 cidades conhecidas e uma trajetória, um trecho, um caminho que é conhecido. E era uma rota comercial, então isso também tinha ali os assaltos, né? Assim como tinham pessoas boas, trabalhadoras, tinha aqueles, né, como ainda existem hoje, né, não comprometidos com o bem. Então, esse homem que descia pressupõe que ele estava em vigilante. Por isso ele foi feito, né, pelos assaltantes. Vamos literalmente falar.
ele escolheu o mau horário para descer. Nesse caminho. Passou num lugar meio já à noite, de repente, entendeu? Então, deu oportunidade, ele abriu brecha, vamos dizer assim. Abriu brecha. Então, esse é o literal. O espiritual é quando nós baixamos a nossa vibração, a gente se desconecta com os nossos amigos espirituais, anjo da guarda, né, protetor, a casa espírita, enfim. Nós ficamos suscetíveis às influências dos nossos amigos de outras existências, né, que não são tão assim, amigos assim. Tão amigos assim, né? Assim, são aqueles que estão nos cobrando algumas dívidas, né, nossas. Que nós fizemos com eles, né? Nesses momentos de vigilância, eles vão nos cercar. E também nesses momentos a gente toma decisões equivocadas, a gente se dispersa, né, dos nossos planos, dos nossos projetos. Então, é bom a gente manter um padrão vibratório, oração, evangelho no lar, né, fazer uma leitura, porque você se mantém, né, no controle da sua existência. Nós vamos falhar em algum momento? Vamos, mas já com menor intensidade, né? Não é aquela falha grosseira, né? Pelo grau que nós já temos hoje de conhecimento, de elevação moral, nos dá essa possibilidade, mas a gente ainda é invigilante, né? Não dá para ser 24 horas, né? Mas isso, então, olha só, baixou o padrão vibratório, caiu na mão de salteadores, né? Tem uma outra tradução que diz que ele estava... deixou ele nu também. Ah, é? Tem uma tradução porque aqui ele fala o despojaram e espancaram, né? Então, aí, ó, despojar levou a roupa. Ele estava nu, né? Nu e semi-morto. Então, é interessante que levaram a roupa dele. Eu não sei se é já de propósito que Jesus coloca isso. E eu vou falar mais adiante o porquê. Spoiler, né? Cenas do próximo capítulo. Continua aqui, mas então, mais um trechinho. Mais um trechinho para a gente ver agora, né, como é que vai. Então, ficou claro que a gente, literal, você está descendo, né? Jericó é a sede, foi a capital quando eram as 12 tribos, né? Depois foi dividido, 2 tribos ficaram o reino de Judá e as outras 10 o reino de Israel, que é onde é o lado da Samaria. Esse lado ali de Judá é a tribo de Benjamim, e onde era o rei Davi, que fundou Jerusalém. Depois veio Salomão, construiu o templo. Então, essa é a história de Jerusalém e a importância dela na história do povo hebreu, povo judeu. Nossa, é aula de história e geografia também aqui, né, gente? Percebeu? A gente toma... É importante a gente incluir Eu acho interessantíssimo. Ainda mais que no texto fala uma coisa que eu não sabia, que Jericó é a região mais baixa do mundo hoje, né? Que fica 200 e tantos metros abaixo do nível do mar. Eu não fazia ideia de que ela era mais... É uma depressão. É igual a Amsterdã, né? Na Holanda, que é dessas cidades que a gente conhece na Europa, é uma das mais baixas do mundo. É bom que a gente vai estudando geografia junto. Então, veja só, aí o interessante, só para destacar, como que Jesus era, né, os detalhes, né? Ele é perfeito, né? Mas a gente precisa se ater nesses detalhes. Assim, ele escolheu 2 cidades, o que ele queria passar. Então, ele poderia escolher qualquer outra cidade, mas ali ele escolhe uma cidade onde ele está entregando um conhecimento, né, elevação espiritual, né, padrão vibratório, enfim, ele vai... O ensinamento principal é o atendimento do samaritano a esse homem. Isso é o que a gente sempre focou, né? Isso. Mas agora a gente está vendo um ensinamento periférico, né, que são tão importantes como o principal, que é o atendimento àquele homem, né? E a colocação dele, que é o trechinho que a gente vai entrar agora, de que ele coloca justamente o que era mal visto, né? Uma tribo com... Vamos lá. A minoria, né? É aquele que não frequentava mais o templo e etc. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, Jerusalém, Jericó, certo sacerdote,
e vendo-o, passou de largo. De igual modo, um levita, né? Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas um Aí, samaritano... aí Você quer que pare vamos falar aqui? desses dois. Desses dois, Vamos né? falar Quem desses. eram eles? É, Tá, daí eu é. paro aqui. Então, vejam bem, o sacerdote é alguém. Olha que Jesus escolhe os personagens, É. né? Se Jesus é terrivelmente perfeito, né? Porque assim, vamos lembrar que quem está perguntando É o é um doutor da doutor da lei. lei. Ou seja, um Exatamente. integrante do Sinédrio, que lê, interpreta e faz parte dos julgamentos, né? Inclusive, esse aí pode até ter votado para Jesus ter sido preso lá naquela época, que são Aham. 72, né? Isso. Ele então, é um personagem, é um judeu, e Jesus coloca ali dois iguais a ele, que é o É. sacerdote e o levita, né? E o que dá para entender é o seguinte: não basta você ser um conhecedor exímio das escrituras, do evangelho, da doutrina espírita, se quando você sai da casa espírita ou da sua casa, você baixa o seu padrão Padrão. vibratório. Esse conhecimento não te acompanha. Ele é superficial, ele não faz parte de você. Porque se o Tá. homem viu aquele homem ali, necessitado, e passou ao largo, ele não entendeu ainda a mensagem, Não né? internalizou, não está vivendo a mensagem, ele Ele não só está ouviu, vivendo. né? Ele fazia os rituais do templo, ele leu, ele interpretou, mas aquele homem ali, né, em necessidade, necessitando de ajuda, semi-morto, né, machucado, não tocou aquele coração. Né? Da mesma maneira, o levita. Ou seja, estava fazendo a mesma trajetória, ou seja, baixou o padrão Padrão. vibratório. E o Exato. conhecimento dele era superficial, que não foi suficiente para enxergar a dor no próximo. Não Então, tocou em nada, né? isso é muito importante porque a gente vê muita gente dentro da doutrina espírita, vamos falar aqui da nossa, Vamos falar de né? nós, né? Pra... Para não ficar falando aqui das outras religiões, mas a gente vê muita gente com conhecimento, conhece o espiritismo, estudou muito, mas a gente percebe que na hora de, né, colocar na De colocar prática, em prática. então é um conhecimento que ainda não está consolidado. Porque as situações, Tereza, depois no final vou te colocar uma frase de Emmanuel. Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Né? Mas as situações, elas aparecem para nós como prova. Exato. Porque assim, eu falo, olha, eu já estudei o Espiritismo de frente para trás, de trás para frente, Sei né? todas as E perguntas do Livro dos Espíritos. aí então Deus fala assim, beleza. Aí vem o nosso amigo espiritual e começa a colocar situações no nosso caminho para ver se realmente esse conhecimento pode ser testado, se ele faz parte de mim, É. verdadeiramente. Mas Então, essa sua fala é exatamente o que ele coloca para o doutor da lei, né? O que está nas escrituras? Como lês, né? como É a ler? mesma coisa. Você Então, foi o que falou na casa espírita, na palestra ou em qualquer templo. Agora, como você faz uso, como você coloca em ação isso aí, né? Como você interpretou. esse conhecimento, ele é para ser usado, né? Ele não é para ser guardado, usado para você e em benefício do próximo, né? Então ali, agora vamos ver. Olha, eles estavam na mesma condição do homem que foi pego Isso. pelos Pelos os salteadores. salteadores. Então, baixaram o padrão vibratório, porque agora eles não tiveram a condição espiritual de enxergar a dor do próximo. Então, aquele homem ali não era próximo para eles. Jesus está respondendo uma pergunta: quem é o meu próximo? Amar ao Né? próximo como a ti mesmo. Então não era próximo. Quer que E continue? uma seleção de quem é e quem não é. Pode continuar. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho.
E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Está em Lucas, né, capítulo 10. Isso. Olha só, aí Tem tanta coisa aqui, né? Tem muita coisa aí. Então vamos lá. A primeira que chama a atenção é que assim, um samaritano que ia de viagem. Olha esse detalhe. Quando você vai fazer uma viagem, você se prepara, você se programa, você cria um roteiro, você veja que ele tinha uma bagagem ali, ele tinha vinho, ele tinha azeite. Então, a gente estava preparado. Então, ele estava em viagem. Ele não desceu o seu padrão vibratório. Ele ia até Jericó, mas mantinha-se íntegro, conectado com a sua espiritualidade, com o seu conhecimento espiritual. Então, em viagem, quer dizer que você... acho interessante que você, quando você está em viagem, você carrega tudo aquilo que te é necessário. Né? Para aquela viagem, né? Para aquela... Vamos interpretar agora assim, literalmente. Ele ia fazer um negócio, era uma cidade de negócio. Né? A gente vai perceber que ele fazia esse caminho usualmente. Por quê? Aonde está o detalhe? Quando ele fala para o homem ali, o dono da hospedaria, que se tiver alguma despesa a mais, no meu retorno eu pagarei. Agora eu pergunto para você, ele era conhecido daquele homem da hospedaria. Sim. E era um bom homem, porque senão o outro não ia dar crédito para ele. Né? Não ia confiar que na volta ele pagaria. Então, veja só, são detalhes, né, na narrativa que demonstra que aquele samaritano era um homem íntegro, né? Era conhecido do dono da hospedaria, passava sempre ali, pagava em dia. Então, quando ele falou isso, né, o homem permitiu, não, tudo bem, eu fico aqui na volta. Eu cuido e na volta você acerta. Você acerta. Então, demonstra que ele tinha crédito, era uma pessoa idônea, né? E, olhando pelo lado espiritual, né, demonstra o padrão vibratório. Toda pessoa que tem uma conexão espiritual, ela exala a confiança. Né? Ela exala, no falar, no agir, no comportamento. Então, não tem como você não falar não tem como você não confiar. Isso é um padrão vibratório, né, conectado com o mundo espiritual. Isso está em você, não é superficial. Não é aquela educação polida de momento, né? Aquilo você sente, né, aquela vibração, é como você chegar num lugar onde tem pessoas com esse padrão, você sente uma diferença vibratória no teu coração, né? Te toca de vez, fala, parece que é como... Não sei, acho que uma das pessoas que eu cheguei próximo e senti isso foi Divaldo, né? Assim, falei, ficou tudo leve, perto. Aí você sente que você pode se entregar. Você pode ficar cego, surdo e entregar como ele confiou, né? Que vai estar tudo bem. E ali também o homem viu ele trazendo um estranho. Né? Cuidando de um estranho, de alguém que não era conhecido dele. Então isso também chama a atenção, que as pessoas começam também, olha, nossa, vamos ajudar, sim. Então o exemplo começa a trazer pessoas também para o seu lado. Tanto para as coisas ruins como para as coisas boas. Né? A atitude dele, ele já envolveu o dono da hospedaria. Olha, ele vai ficar aí, se der mais despesa, você cuida, na volta eu te pago. Então, ele já criou ali uma rede, né? Mas o principal aí moveu-se de íntima compaixão. Então, Jesus está colocando aqui que a predisposição para praticar a caridade é ter a compaixão. Nós precisamos buscar a compaixão. O que seria a compaixão? Falando uma palavra muito usada hoje, sempre existiu, mas algumas palavras começam a ter... Começa a ficar na moda, né?
é empatia, né? Empatia. A empatia é você se colocar na posição do outro, olhar o outro. Então, é você ter compaixão, olhar a dor do outro. Sentir, não Sentir a é dor. você sentir no sentido de olhar, nossa, ele precisa de ajuda, né? O que eu posso fazer? Então, esse homem, o detalhe dele estar sem as roupas, talvez Jesus tenha colocado isso de propósito, para que a gente não olhe a origem desse homem. Porque a roupa naquela época identificava se você era judeu, se você era samaritano, pelos trajes. A outro detalhe é que ele estava semi-morto, então não dá para você manter um diálogo, perguntar quem era ele Quem ou não. era, de onde vinha, o que estava fazendo ali. Então, aqui você tinha que olhar exclusivamente para a dor, para o que ele estava sentindo, qual era a necessidade dele, não a origem, o credo. E é exatamente isso que é o detalhe interessante. A compaixão não vê se é alguém da minha religião, não vê se é mulher, se é homem, se é judeu, se é japonês, se é enfim, não. Eu vejo a dor. E a pergunta que eu faço é: posso eu ajudar? Em que eu posso ajudar? Eu faço essa pergunta e me movimento. Então, olha só, o homem moveu-se de íntima compaixão e aproximou e já começou a cuidar ali as feridas. Como era um homem em viagem, ele estava preparado, ele tinha azeite, ele tinha vinho. São elementos que eram utilizados para você curar as Curar feridas. até na hora quando Quando desencarnavam, eles passavam o azeite, o né? azeite. A gente tem um episódio lá daquela mulher, Maria, passando em Isso. Jesus, né? Aquele óleo. Isso. Eu Então, achei interessante, você colocou assim, desse detalhe dele estar nu. E me fez lembrar assim, às vezes a gente vê pessoas, eu quero ajudar, mas eu só quero ajudar se for naquele grupo ali. E Jesus não, ele curava os leprosos, encostava neles. É igual assim, eu quero dar passe, mas eu só quero dar passe na casa espírita. Eu não quero ir num hospital psiquiátrico, eu não quero ir no presídio, eu não quero ir onde tem pessoas que são perigosas, vamos dizer assim, ou que estão doentes. Então quero ajudar, mas vou fazer uma seleção. Aí já começa a colocar, eu vou ter compaixão só até aqui. Aí não é compaixão, né? Porque não é o... a gente coloca filtros, né? A Coloca gente começa filtro. colocando filtros. É bom a gente A avaliar questão, isso para avaliar nosso comportamento também, né? Na hora que porque chega a a situação, oportunidade. quando chega a oportunidade, a pergunta que você tem que fazer o que eu posso fazer, o que eu tenho aqui no momento. Porque às vezes também a gente quer fazer coisas que ainda não está pronto para fazer ou não tem. E aí fica chateado. Né? Não, faça aquilo que você já tem. Né? O homem tinha o azeite, tinha o vinho e tinha o cavalo, né? O animal. Colocou o homem na sua cavalgadura e levou para uma hospedaria, né? A mais próxima. Então, ele fez os primeiros socorros. Passou a noite com o homem, provavelmente, foi embora. E aí um detalhe interessante também, você assiste e segue caminho. Você não pode ficar refém e nem fazer o assistido de seu refém. Porque tem muito isso também, né? Essa caridade refém. Onde fica uma simbiose, né? Entre o assistido e quem assiste. Aqui há um exemplo bem interessante. Você vai parar, você vai interromper a sua vida, porque aquele homem, ele tinha negócio. Ele tinha um horário. Provavelmente tinha que chegar em determinado horário. Enfim, ele interrompeu a sua trajetória, a sua viagem, assistiu, mas seguiu o caminho. Seguiu o caminho. Então, isso também é uma mensagem, é um ensinamento. A caridade você faz, mas continua a sua existência. Você não pode parar toda a sua existência ali em prol daquilo ali. Não. Há de ter o equilíbrio. Então, esse também é um ensinamento. Você me fez lembrar, para trazer mais para a prática, até foi uma live de uma obra que a gente estuda, que é o Emoções que Curam, que a gente estuda toda a última quarta. Na questão, inclusive, de relacionamentos afetivos que ela colocou. A hora que chegou num nível onde só há desequilíbrios,
possibilidades de agressão física ou psicológica, ou se não está mais tendo entendimento, tudo bem você seguir, separar, vamos dizer assim, dessa relação, seja ela marido, mulher, profissional, porque se você já está num outro nível de conhecimento, um padrão vibratório diferente, se você ficar aqui, você vai ficar amarrado na evolução, né? Uma hora vai chegar que a pessoa lá na frente, vocês vão se encontrar de novo na questão de sintonia, e aí pode ser que dê certo a relação. Exatamente. A gente precisa saber também, lá quando fala dessa parte, no Evangelho tem essa explicação, inclusive, né? Kardec perguntou sobre isso. Mas, cada um de nós, dependendo da nossa disciplina, do nosso empenho, a gente vai, né, elevando o nosso padrão e, às vezes, da convivência, dependendo do padrão que a pessoa está, e também vai dar vontade dela querer a ajuda ou não. Sim. Então, quando a pessoa não quer, aí fica difícil, né? Aí já é no nível de Madre Teresa, Gandhi, esses outros. Porque a Madre Teresa, ela passava na rua, recolhia aqueles espíritos que, assim, né? Às vezes eles nem queriam ser ajudados, mas o amor era tão grande, né? Que ela recolhia. Nós não somos assim, né? Nesse nível ainda. A gente já consegue ajudar. Assim como o samaritano da parábola, como ele estava meio morto, o homem, né? Ele nem perguntou se o homem queria ajudar. Então ali ele foi e voltava. Ele tinha certeza que ele ia lá em Jericó, numa cidade comercial bela, né, conforme descreve, tinha várias casas de veraneio, tinha um oásis. A gente vai lembrar lá de Zaqueu, que era um homem rico, morava lá, né, um cobrador de impostos, né, o publicano, chefe, né? Então era uma cidade que que podia te prender, né? Que podia te seduzir. E de repente você se perder. E isso, então, é muito fácil. A gente sabe disso hoje. Estamos nós num corpo físico, né, na condição de espírito, de alma. E quantos espíritos não são seduzidos pela matéria, né, que se desviam do seu compromisso? A gente faz, né, um planejamento reencarnatório antes de vir, e aí a gente vem para Jericó e cai nas tentações. E não volta. Então, o detalhe é que, assim, quando eu voltar, né, ele tinha certeza que ele ia em Jericó e voltava íntegro. Né? Isso é interessante. Né? A gente estar num corpo físico e usá-lo como um instrumento, né? E voltar para o mundo espiritual sem ficar refém dele. Então, ele não ficou refém em Jericó com aquela beleza material, com a vida comercial, né? Dos prazeres, enfim. Isso que nos seduz. Então, veja, que Jesus constrói uma parábola que está dentro de vigiar e orar. Que é você, para poder atender ao próximo, vocês têm que estar com o conhecimento espiritual dentro do seu coração, desenvolver a compaixão, para você não se distrair nessa viagem, né? Essa viagem é você se preparar, levar o horário, o roteiro, todo o material que precisa para a viagem. Então você saiu preparado, como um samaritano. E Jesus escolhe o samaritano porque eles eram minoria. E eles eram odiados pelos judeus, apesar de serem da mesma origem, né, da mesma ascendência, mas a divergência era a interpretação. Interpretação como hoje tem como o hoje tem, né? Isso, eu ia falar, o próprio livro, né, o Antigo Testamento está de um jeito numa religião. Eu sei que eu peguei certa vez que era de uma outra, que era da linha evangélica, e tinham coisas diferentes. Você consegue ver hoje isso? E aí havia, então, eles eram minoria, por isso que Jesus utiliza. Segundo, eles eram considerados pessoas más,
né? Porque entendia errado, então eram hereges. E aí Jesus utiliza o samaritano como um sujeito bom da história para dizer, olha, eles também, lá dentro deles, tem pessoas boas. Não quer dizer que todo samaritano era bom, mas esse, no caso da parábola, era. E existiam outros, né? Que eram. Não é o fato de eu interpretar de um jeito diferente do seu que me considera, que possa eu ser considerado uma pessoa má. Esse era o entendimento do povo judeu. E Jesus aqui está dizendo que não. Então ele está quebrando essa interpretação equivocada. Só havia um jeito de ler a Torá? Não, havia outro jeito. E outra, eu entendi como um judeu, recitava belamente como aquele doutor da lei, mas na prática, cadê? E os judeus eram detentores de conhecimentos assim grandiosíssimos, mas não tão. Isso aqui foi uma lição também de humildade, né? Que Jesus está passando. Porque eles tinham uma questão de superioridade muito forte. Então, colocar como o samaritano como esse exemplo de amor ao próximo é uma chocada, né? Não, e no final Jesus pergunta para o doutor da lei, né? Qual dos três te parece que foi o próximo aí? Porque aí Jesus fecha o assunto. Ele narra, né? E agora o homem, eu fico imaginando a cena do doutor da lei tendo que reconhecer o samaritano como um sujeito bom. A questão, ele teve que responder, porque não tinha. Agora você mandou perguntar? Quem mandou perguntar? Pergunta o que não deve, o que não quer. Então, Jesus fez ele falar que o samaritano era, né, de maneira educada, obviamente, mas narrou uma história, colocou o personagem e o homem teve que admitir que naquela história o próximo era o samaritano. Né? Que reconheceu aquele homem como sendo o digno de merecimento de compaixão, né? O que exerceu exatamente aquele amor ao próximo. E como também coloca em alguns trechos, né, a questão da caridade, né, Carlos, que é a única, não sei onde que Jesus coloca, que é a única forma de ser feliz, de achar aqui, né, que está no segundo. Considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para a salvação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus coloca isso, não é uma das opções. Você vai se salvar ou dizer assim, entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. Achei isso tão legal que eu nunca tinha pensado no que você falou aquele dia com a gente num outro estudo. Porque que em alguns lugares tá... Foi enorme, eu acho. Reino dos céus e em outros reinos de Deus, né? Achei interessantíssimo essa diferenciação. Então ele coloca aqui que ela não é uma das condições, essa caridade, esse amor ao próximo, essa compaixão. Condição para se salvar. E o Emmanuel coloca que Jesus inaugura a caridade na Terra. Ele vem trazer a prática da caridade. Até então não havia como modelo. Ele fez isso nas parábolas, como essa, tem outras, né, na mensagem, mas ele fez isso na prática. E no sermão de despedida, que é o sermão do cenáculo, que é aquele depois da última ceia, Jesus, ele fala assim, lá no Evangelho de João, eu agora vos deixo um outro mandamento. Amai o próximo como eu vos amei. Olha só. Tinha um modelo agora. Jesus foi paciente demais com os apóstolos, todos eles tinham problemas, né? Cada um tinha uma característica forte, né? Forte, ele teve que conversar em particular. E quem quer conhecer isso, leia Boa Nova ali, ó. Humberto de Campos, ele fala de cada discípulo. Pedro se achava muito idoso, tinha muita agorizada, ele estava se sentindo meio deslocado. Os irmãos Trovão, né? Os irmãos Trovão. Enfim, cada um tinha um problema, né? Como nós. Como nós, dentro dali do discípulo, então a gente precisa aparar essas arestas. E Jesus conversou com cada um, amor
não criticou, mas orientou, né? E amou todos eles por igual. Então ele estava, olha, é assim que vocês devem amar o próximo, como eu vos amei. Agora tem um modelo, né? Que deve ser seguido. E isso faz toda a diferença. Que até então estava lá, não, ama a Deus como todas as coisas, acima de todas as coisas, e o próximo, como a ti mesmo. Agora né? eles têm um referencial. Ah, como é que é amar o próximo? Sim, como Jesus amou, né? Como eu vos amei. Eles tinham ali na... Então, eu pergunto para você, quem é? Mano perguntou, mas quem é o meu próximo? Uhum. E aí o Emmanuel responde assim, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. O próximo é um inspetor. Ele vem fazer uma feira dos nossos valores morais. Então, quando... porque assim, entre ele e nós, né, entre o próximo e nós, se destacam sempre a necessidade e a oportunidade. Uhum. Então vejam só, aquele homem era a necessidade, estava necessitado de ajuda. Para o samaritano, ele era a oportunidade de ascensão de um degrau espiritual. Então ali houve uma ferição de valores. Olha, eu tenho conhecimento, eu tenho compaixão. É verdade? Então tá bom. Então prova, né? Nós não prova então prova. Esse próximo vem aferir se realmente eu tenho compaixão. O próximo necessitado de ajuda vem aferir esse valor. Se eu acolho, então realmente eu tenho compaixão. Veja, ele é um inspetor. O próximo é inspetor. Nós estamos a todo momento em auditoria, né? Carlos, tem uma outra coisa que eu achei legal, que quando a gente vai ajudar, às vezes assim, igual você colocou na questão dos apóstolos, né? Cada um com uma característica. E o trabalho em grupo muito forte que eles tinham, né? Às vezes Jesus mandava Simão Pedro, João para um canto para atender tal, depois mandava mais 2 apóstolos para lá, igual quando ele vai na água, encontra a mulher samaritana, ele estava com outros 2. Então esse trabalho em equipe que fortalece, né? Tanto que aí aqui na parábola ele coloca também que ele, para continuar auxiliando, tem a visão de ajuda e segue, mas também tem a visão de que ele partilhou essa oportunidade de compaixão e caridade com o dono da hospedaria. Envolveu, que nem a gente até lembrou. Então, ele atraiu o dono, porque ele assim, eu vou, né? Você cuida, na volta, a despesa que tiver, eu te indenizo. Mas tinha os cuidados, né? Que não dependia de custo. Ele ia pagar o quarto, essas coisas, né? Mas comida, limpar uma coisa ferida, assim. Ou fazer a comida, etc. Então, ele envolveu o dono da hospedaria, né? Isso é verdade. E isso acontece, mas a gente envolve naturalmente, né? Porque havia tanto amor ali por aquele homem, né? Por aquele desconhecido, que não tem como você ficar imune, a não ser que a pessoa seja realmente sem nenhum tipo de conexão espiritual, sem nenhum tipo de conhecimento que ele possa, naquele momento, usar. O dono da hospedaria provavelmente já tinha, né? É uma pessoa que lida com muita gente. Já tinha a sementinha, né, plantada. Igual a Jane coloca assim, e aí ele, com a liderança para o bem, aproveitou daquele que tinha uma pequena semente, uma abertura, que também ia continuar fazendo parte desse trabalho. Porque aí foi bom até você tocar nesse assunto, porque agora me ocorreu aqui que eu não tinha pensado também por esse lado assim. O dono da hospedaria, quando o samaritano propõe a ele cuide, né, e a despesa eu reembolso, provavelmente ele conhecia o homem. Ele parava ali, ele usava a hospedaria, havia uma conversa. Então, esse homem, ao aceitar, é porque ele tinha valores, né, espirituais e morais. Então, esse é outro
lado interessante que a gente está vendo agora, né? Que passa também batido. São vários personagens, são vários ensinamentos. Como eu disse, você tem o ensinamento principal, que é a prática, que é o samaritano acolhendo o homem, né, necessitado. Mas esses ensinamentos periféricos, ele compõe o todo, né, da mensagem que Jesus quer passar. Incrível. E outra questão que você falou, a hora que voltar, eu vou te recompensar. A hora que a gente voltar para a pátria espiritual, cuide... Você vai colher tudo que... Exatamente. Você vai colher aquilo que você plantou. É muita coisa de uma parábola, né? Que a gente consegue... E a gente já leu quantas vezes elas nessas nossas vidas passadas, né? Hoje que a gente está conseguindo. Nossa, eu tava pensando só nessa vida, Carlos. Você falou que a gente leu de. Verdade. A gente já. Verdade. Vida, né? Em outras condições. Agora eu me senti péssima. Eu tava pensando assim, nossa, eu já li tanto dessa vida, mas assim, não, foi em várias que você leu. Isso é que e a gente continua. E a gente agora está conseguindo chegar próximo do olhar de Jesus. Né? De quando ele falou, do sentimento dele ao narrar essa parábola. Porque quando você vai fechando todos os pontos, a gente chega no nível de quando Jesus falou. É muito interessante isso. É muito sutil. Porque você vai entendendo. Quando a gente percebe, a gente está no mesmo nível, pelo menos naquele momento. A gente vai entendendo, daí a gente sente. Começa a sentir como ele sentiu. Como ele narrou no momento e como ele atrai a gente, né? Como é sutil, sem a gente perceber. Ele não está impondo. Ele está narrando uma história e você vai conhecendo a história, você vai se interessando, vai vendo todos os pontos. Quando vê, você viu o todo. O todo é estar no mesmo nível do pensamento de Jesus. Pelo menos ali. No milionésimo de segundo a gente consegue. E com essas exemplificações de aprofundado para tirar as principais ensinos, é gostoso fazer dessa forma destrinchando que a gente consegue ver onde que pode ser aplicado no nosso dia a dia, aquele monte de figura de linguagem que talvez a gente não conseguisse ver o paralelo com o nosso cotidiano. E aqui não, a gente consegue ver, né? A gente consegue ver como é a questão de descer de Jerusalém a Jericó, a questão do nosso padrão vibratório, a atenção, o vigiar e o orar nessa questão do padrão vibratório. A questão da caridade como a única forma da nossa salvação. Até tem um trechinho que eu acabei de ver o Dr. Alberto Almeida colocar no Instagram, na hora que eu estava aguardando o horário, que é um trechinho de quando Joana de Ângeles fala com o Divaldo, né? Na questão... Se você está ocupado também fazendo a caridade, você não tem tempo nem de entrar em depressão. Já trazendo para os dias de Divaldo, né? Já reencarnado como Divaldo. Então, ela é a salvação. Para a sua tristeza, para a sua depressão, para a sua ansiedade, para o próximo, para a sua elevação moral, elevação espiritual, para tudo, né? Uma passagem do Chico Xavier que Emmanuel faz isso com ele. O Chico tá ali triste, não sei o quê, entrando em depressão, uma tristeza, e aí o Emmanuel aparece e fala, o que foi? Não, levanta, vamos ali. Aí ele foi lá na periferia, começou a ver a miséria do povo, se envolveu, esqueceu do problema, né? E quando ele voltou para casa, ele já nem sabia mais o que é que ele estava triste ou por quê. Então o Emmanuel dá um ensinamento, né? Dá aquele empurrão no Chico, porque assim, às vezes a gente precisa sair desse círculo íntimo, né? Muitas vezes, né? E desse casulo que a gente às vezes se coloca. Apesar que a depressão ela é uma questão muito... tem a parte química também dela, né? É uma linha muito tênue, né? Muito assim, a gente não sabe. Porque assim, na verdade, eu não quero nem entrar nesse lado, porque como se chama a menina? Laila, né?
A Laila, que é psicóloga, né? Ela, E tem a a Vanessa primeira, também, que é a nossa psicóloga parceira, a Vanessa e a Laila. a primeira vez que eu fiz aqui foi com a Laila, né? Isso. E aí, existem, assim, às vezes uma coisinha tão pequena que é o gatilho, né? É. Que são, agora a gente, com o entendimento do Espiritismo, a gente sabe, são tantas questões que nós protelamos, né, mal resolvidas, que a gente vai adiando, vem vindo de outras vidas, aí chega numa existência como essa, aí acontece algo na nossa vida, às vezes pequeno, assim, não é tão grave, mas aquilo ali é o suficiente para transbordar, né, para entornar o balde, como diz, das nossas dores, aflições, das nossas questões emocionais mal resolvidas, aí um pequeno detalhe aciona. E aí, às vezes, é E muito aciona difícil. aquela dor, é a dor da alma, né? Não é aquela dor que você passa um remedinho e cura. São dores mais difíceis de curar, porque tem o acolhimento, para não se abandonar, para se desculpar, para ter a gratidão, como a Joana de Angelis fala também, trabalhar como a psicologia da gratidão como uma medicação diária também, olhar a tudo. A gente até já teve uma live, não vou me lembrar com quem, que falava pra gente alguma vez ao dia, ou acordar, anotar assim, tudo que a gente tem, que a gente pode ser grato. Isso a gente também vai saindo do estado depressivo. Mas aí é uma outra live, de outra área. Voltando ao samaritano, mas aí a questão é o seguinte, desenvolver a compaixão. Esse é o convite. É o atributo para praticar a caridade. Porque se eu não consigo ver a dor do próximo, como é que eu vou praticar? Né? Eu preciso ver, né, e sentir a necessidade da ajuda, e aí eu perguntar o que eu posso fazer. Né? Qual é, nesse momento, o que eu tenho? Né? Aquele homem teve ali algo, né, o azeite, o vinho, então ele já fez o que ele tinha. Né? Levou para uma hospedaria, pagou recursos financeiros e seguiu o caminho. Então, a gente pode fazer isso. Pode. Qualquer pessoa pode. Qualquer coisa. Às vezes você não pode. Às vezes um olhar, uma palavra para a pessoa. Um sorriso, né? Uma prece. É uma prece. Então, eu já vi outro dia o rapaz veio me oferecer um negócio no carro e realmente eu não tinha nada. E ele foi tão... Eu abri o vidro, falei com ele, falei, olha, infelizmente... Não, eu entendo, senhor. Mas muito obrigado, foi embora. Porque daí eu, né, desejei coisas boas para ele, dei um sorriso, enfim. É o que eu podia fazer naquele momento. Então é assim, nós podemos dar muito. É que a gente quer dar coisas grandiosas, fazer grandes ações. Né? Grandes ações, grandes montantes. Mas a sua palavra, a atenção que você deu para ele é um ato de compaixão e caridade. Porque às vezes era isso que ele precisava, de atenção naquele momento. Atenção. E isso todos os dias. Agora a gente tem pessoas que chegam até nós, né? Nesse momento atual que a gente está passando, com as necessidades materiais aumentando, né? As pessoas mais pobres, mais necessitadas, ficaram mais necessitadas ainda. E aí a gente esbarra todos os dias. É só sair na rua você encontra alguém. Então a gente tem que saber lidar com todas essas pessoas, as oportunidades estão aí. O próximo vindo, né, o inspetor vindo aferir os nossos valores morais. E esse é o momento, né? Nós estamos assim, tem oportunidade vindo de bandeja para a gente desenvolver essa compaixão. Eu acho que é um momento único da humanidade, é esse momento que a Terra está passando, com várias situações, né? E que estão nos convidando exatamente a essa reforma íntima, a essa prática realmente de todas essas leituras que nós fizemos, estudos, né? O dia a dia convida. Não é fácil, né? Mas para isso é a vigilância. Nós viemos para cá, para essa encarnação, em viagem, preparado, fizemos um roteiro, estamos seguindo o roteiro, né? Então essas são questões que nós precisamos fazer, senão vamos dar tempo de reprogramar,
de fazer o nosso caminho. Eu acho que essa Como pandemia diz o veio para isso. GPS, né? Recalculando rota, dá pra gente Recalculando rota. modificar. Ainda bem, né, que Ainda Jesus é bem. paciente. E ele não usa desse modismo de agora, da gurizada, dessa moda de cancelamento, né? Você faz um negocinho errado, já te É, ele não cancela. te Já que, cancela, olha que perfeito. imagina se Jesus fizesse essa prática de cancelar, não ia sobrar ninguém, né? Boa, Então, Carlos. Jesus não cancela a gente. Ele nos ama e ele espera que a gente faça a nossa Volte, parte, e né? volte de viagem e consiga É, levar tudo, só os frutos do que a gente plantou nessa viagem, nessa vinda aqui para a Terra. Carlos, exatamente. nossa, eu nunca tinha lido essa parábola com tanta riqueza de Detalhes, né? ensinamentos, de detalhes, de oportunidades para colocar em prática. Então, assim, o Trilha e todo mundo aqui que assistiu ou vai assistir, a gente te agradece de coração. Seja como já pode pedir música, a Jane colocou ali que A carteirinha a carteirinha já está tá pronta. pronta, que eu li ali correndo alguns comentários sobre a sua carteirinha, tá? E não, e olha, para esse ano você tá livre, mas já ano que vem você já tá, pode ficar preparado para sua viagem aqui pro Trilha, para você usar o Trilha como passagem assim na sua viagem, tá bom? Tá Muito bom, não, a obrigada, gente aguarda Carlos. também. Um abraço a todo mundo, obrigado pelo convite, uma boa noite, um bom final de ano, que a gente não vai se ver então, né? Um bom Natal, saúde e conexão com o mundo espiritual sempre, né? E parabéns pelo novo projeto, né? Que Os vocês estão Trilhas fazendo de todos os dias. luz, Trilha de isso. novo, parabéns. Algumas a gente vê, mas vê depois, não vê na hora, mas muito bom, viu? Muito Ah, legal. e a gente está tentando também trazer os jovens, né? Amanhã a gente tem nossa pequenininha que vai passar a mensagem de luz. Eu vi uma menininha lá que E leu aquela do. isso, o mês que vem a gente tem jovem também no grupo, então nós queremos ampliar esse Maravilha. caminho. Parabéns a todos aí pelo projeto, pela organização, né? De colocar em prática também. Eu sei que é trabalhoso, é Mas muita é uma gente, né? oportunidade de desenvolver a compaixão. Exatamente. Você falou que não era boa samaritana, mas divulgar a doutrina e criar oportunidades é ser também um bom samaritano. É uma oportunidade da gente exercitar. Obrigadão, É. Carlos. Fica Uma com boa noite, Deus fica com e uma Deus. boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. É.